H. Chamada de um pastor. 117. Um presbítero ou ministro licenciado, seguindo o programa de estudos para a ordenação ao presbitério, pode ser chamado a pastorear uma igreja por votação favorável de 2/3, através de cédula, dos membros da igreja que, tendo idade de votar, estejam presentes e votem numa reunião anual ou extraordinária da igreja, convocada de forma apropriada, e desde que previamente, 1. A recomendação tenha a aprovação do superintendente distrital. 2. A recomendação tenha sido aprovada pela junta consultiva, quando o ministro recomendado for membro ou servir como um assistente remunerado ou não, na igreja local que o chama. 3. O ministro tenha sido proposto à igreja pela respectiva junta, após votação de 2/3, através de cédula, de todos os membros dessa junta. A chamada de um ministro está sujeita à revisão e à continuação nos termos dos parágrafos a seguir indicados. 121, 132 a 135.5, 139.2, 169.8, 211.10, 225.16, 514, 524, 525.4, 526.3, 117.1. A aceitação de uma relação pastoral pelo ministro terá lugar em data não posterior aos 15 dias que se seguem à reunião da igreja, que votou tal chamada. 117.2. A junta da igreja e o pastor devem comunicar entre si, claramente e por escrito, os alvos e as expectativas de cada um. 132, 139.3 a 139.4. 117.3. Logo que seja possível e após o início do ministério, o pastor e a congregação devem participar num culto de instalação ou pacto. O objetivo do culto deve ser o de celebrar a unidade e direção respeitante à vontade de Deus. Onde seja viável, o superintendente distrital deverá presidir. 117.4. Ao fazer um convite, a igreja local deve especificar a remuneração proposta. O montante desta remuneração será estabelecido pela junta da igreja. Quando tiver sido celebrado um acordo entre a igreja ou a junta da igreja e o pastor, o pagamento integral da remuneração acordada será considerado uma obrigação moral da igreja. Se, contudo, a igreja se tornar incapaz de prover a remuneração acordada, tal incapacidade e falha não serão consideradas causa suficiente para uma ação civil contra a igreja por parte do pastor. Em nenhum caso, a igreja ou a junta consultiva serão legalmente responsáveis por fundos excedentes arrecadados durante o termo do serviço efetivo do pastor, e não designados de outra forma. Se uma ação civil for instaurada contra a igreja ou a junta consultiva por um pastor atual ou anterior, um distrito pode tomar medidas para obter a credencial do ministro e, subsequentemente, remover o seu nome da lista de ministros. A igreja local também deve financiar as despesas de viagem e a mudança do pastor. 32 a 32.3, 139.8 a 139.9, 117.5. A remuneração do pastor deve começar na segunda-feira, antes do seu primeiro domingo de serviço oficial na igreja local. 117.6. As igrejas locais podem considerar planos alternativos para apoio pastoral em cooperação com os seus respectivos distritos. 32.3, 139.8, 118. Afirmando o valor da família e a importância dos pastores serem o exemplo de paz e vidas completas, as igrejas locais devem considerar conceder uma licença de maternidade ou paternidade para o pastor e pastores adjuntos. Os superintendentes distritais devem encorajar as igrejas locais a adotarem políticas de licenças de maternidade ou paternidade e incentivar a sua implementação. Tais políticas podem ter as seguintes provisões. 1.
o tempo e a duração da licença de maternidade ou paternidade devem ser estabelecidas por mútuo acordo entre o pastor e a junta da igreja, antes do nascimento da criança ou da adoção. 2. A licença de maternidade ou paternidade deve ser considerada em adição e separadamente das férias. 3. A igreja local deverá consultar o pastor e o superintendente distrital sobre um pastor substituto durante o período da licença de maternidade ou paternidade. 4. Durante o período da licença de maternidade ou paternidade, continuarão os benefícios e salário completos do pastor. Qualquer outro acordo deverá ser feito por escrito e assinado pelo pastor, pelo secretário da junta da igreja e pelo superintendente distrital. 119. Nomeação pastoral. O superintendente distrital pode nomear ou renomear o pastor de uma igreja que tenha sido organizada há menos de 5 anos, ou que tenha tido menos de 35 membros votantes na reunião anual anterior da igreja, ou que receba assistência financeira do distrito, incluindo o não pagamento integral das contribuições. Esta nomeação, por um período de 1 ou 2 anos, será feita em consulta com a junta da igreja local e com o consentimento da junta consultiva. 211.17 do 119.1. Quando uma igreja exceder os 35 membros votantes, ou tenha sido organizada há pelo menos 5 anos, e o seu pastor tenha servido como seu pastor designado por pelo menos 2 anos, pode-se iniciar um processo para deixar a posição de designado. Esse processo tem de incluir uma revisão do relacionamento pastor-igreja, o voto majoritário dos membros da junta da igreja presentes, a aprovação do superintendente distrital e a aprovação da junta consultiva. A data da aprovação final do processo de revisão do relacionamento pastor-igreja será a data que marcará as revisões regulares seguintes, de 4 em 4 anos. 120. Em caso de desacordo entre a junta da igreja e o superintendente distrital, no que respeita a arranjos pastorais, a junta da igreja ou o superintendente distrital poderão levar o assunto à superintendente geral com jurisdição, para que este decida. Desta decisão, tanto a junta da igreja como o superintendente distrital poderão apelar para a junta de superintendentes gerais. Todos estes apelos, refutação de apelos ou argumentos correspondentes, quer sejam dirigidos ao superintendente geral com jurisdição ou à junta de superintendentes gerais, deverão ser feitos por escrito. Uma cópia do apelo, refutação do apelo, ou argumentos correspondentes, quer da junta da igreja ou do superintendente distrital, deve ser enviada a outra entidade envolvida. A ata do apelo de uma junta da igreja deve incluir a deliberação de apelar, argumentos que o apoiem e o registro dos votos recebidos. Se um ministro proposto e em análise remover o seu nome da lista, ou se um candidato pastoral não estiver disponível para ser analisado, o processo de apelo termina imediatamente e o superintendente distrital e a junta da igreja devem retomar o processo de chamada de um pastor. 121. A chamada de um pastor que é ministro licenciado, seguindo o programa de estudos para a ordenação ao presbitério, terminará no final da Assembleia Distrital, se não for renovada a sua licença. 122. O pastor desejando renunciar a uma designação pastoral deve 1. Conferenciar com o superintendente distrital. 2. Apresentar a sua demissão por escrito à junta da igreja pelo menos 30 dias antes do término do pastorado. E 3. Enviar uma cópia desse documento para o superintendente distrital. Quando o pedido de demissão for recebido pela junta da igreja e aprovado por escrito pelo superintendente distrital, o término do pastorado deverá ocorrer dentro de 30 dias. 122.1. O pastor que renuncia deve, em colaboração com o secretário da junta da igreja,
preparar uma lista atualizada dos membros da igreja, com os respectivos endereços. Esta lista deve corresponder numericamente às últimas atas distritais publicadas, indicando cortes e adições feitos no ano corrente 123. Sob recomendação da Junta da Igreja e aprovação do Superintendente Distrital, uma congregação pode eleger copastores para servirem. Neste caso, devem verificar-se as seguintes condições. 1. Os copastores trabalharão com a Junta da Igreja, sob a direção do Superintendente Distrital, para desenvolverem um plano para responsabilidade e autoridade compartilhadas. 2. Os copastores têm direitos e obrigações iguais no serviço pastoral. Se a lei o exigir, uma pessoa será oficialmente designada pela Junta da Igreja para ser o oficial dirigente, servindo como presidente da corporação e da Junta da Igreja. 3. O processo de revisão do relacionamento igreja-pastor será conduzido, nos termos dos parágrafos 133 a 133.7. 4. Uma igreja local, cujo pastor não tenha sido nomeado e que tenha servido por pelo menos 2 anos, pode adicionar um ou mais ministros como copastores, conforme as normas do parágrafo 117 deste processo. Após aprovação do superintendente distrital e de 2/3 de votos de todos os membros da junta da igreja, a igreja votará se deve chamar um copastor. Um candidato a copastor terá de receber um voto de 2/3 dos membros ativos da igreja, em idade de votar presentes numa reunião anual ou extraordinária da igreja, devidamente convocada, para ser aprovado para servir como copastor dessa igreja local. 5. Se os 2/3 de votos necessários forem alcançados, o período de 2 anos começará nessa data para cada um dos ministros. Nos 60 dias anteriores ao fim do período de 2 anos como copastor, será marcada uma revisão regular do relacionamento igreja-pastor. 117, 133 a 133.7. 123.1. Dentro de 60 dias após a resignação ou fim da atividade de um copastor, o superintendente distrital, ou representante nomeado, deve conduzir uma revisão regular do relacionamento igreja-pastor conforme delineado nos parágrafos 133 a 133.7. Se a junta da igreja decidir deixar de chamar um copastor, tal decisão requererá a aprovação do superintendente distrital e o voto de 2/3 dos membros ativos da igreja, em idade de votar, presentes numa reunião anual ou extraordinária da igreja devidamente convocada